O tema de hoje é o pastor lidando com o suicídio. Saudação de paz, queridos. Estou na TV CPAD e é o pastor Israel Ferreira falando disso, de Ilhéus. Aqui nós estamos no Congresso de Senhoras e estou gravando aqui diretamente da igreja para você. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu vou trazer um tema que eu estou falando sobre os pastores cuidando de si mesmos, não é? Falei sobre depressão, muitas coisas que acontecem com os pastores. Nós publicamos um livro, este livro aqui, a Casa Publicadora, que eu trato desses temas. Esse tema que eu vou falar hoje não está tão tratado aqui, mas eu vou falar hoje sobre o suicídio entre pastores. Atenção, meus amigos, pastores, todos, pensem comigo sobre aqui. Na verdade, é uma coisa bastante interessante pensar que, segundo as estatísticas, diz que cresce o suicídio entre pastores constantemente. No ano de 2018, eu acompanhei as estatísticas e contei no que apareceu nas minhas redes sociais, na internet, nos jornais, 12 pastores no Brasil se suicidaram. Para mim, um número estupendo. Não devia nunca um pastor se suicidar. O suicídio entre pastores passou a ser uma coisa real, a desistência, a angústia, a tristeza. E isso é uma coisa que nos preocupa demais. E você pergunta por que as mesmas causas que levam a pessoa à depressão, ao estresse, a ter burnout, pode levar a pessoa, quando essa causa não é trabalhada, não é cuidada. Eu recomendei num vídeo anterior que você precisa se cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, ir no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Ele precisa se cuidar, precisa realmente se cuidar. Mas tem uma estatística aqui interessante, da última revista Ultimato. O diretor é Jorge Henrique Barros. O Barro. Na verdade, ele dá uma estatística aqui bem geral, que tem em alguns institutos. 13% dos pastores ativos são divorciados. Veja aqui, crise familiar no meio de pastores. 23% foram demitidos ou pressionados a renunciar pelo menos uma vez em suas carreiras. Isso aqui fala de pastores que são demitidos ou tirados pelas comissões, no caso, nossa comissão, que tiraria. E muitos, os batistas, outros foram demitidos pelas suas igrejas. Veja bem, demitidos. 25% não sabem o que fazer quando tiveram problema com a família. Quando tem problema com a família, um conflito, ele não sabe o que fazer. Vai apelar para quem? Se falar com o amigo vai trair ele. Quem ele vai falar quando ele está à beira da morte? Quando ele tem problema com a família dele, à beira de um divórcio, à beira de uma situação bastante complicada, o que ele vai fazer? E isso aí é o desespero, não sabe o que fazer. 25% das esposas dos pastores vê o horário de trabalho do marido como fonte de conflito. Horário do trabalho como fonte de conflito. Não tem horário, o telefone toca de madrugada, não tem nada organizado, a vida é uma bagunça. A vida dos pastores, a maioria das vezes, é esse. Ele faz tudo, ele resolve todas as coisas, ele toma conta de tudo. Essa pesquisa também diz que 33% sentiram-se queimados nos primeiros 5 anos de ministério. Queimou toda a sua energia nos primeiros 5, 10 anos de ministério. 33%. Ele botou toda a força, toda a velocidade. É como um corredor de maratona, que vai correr 20 quilômetros, 50 quilômetros, e ele corre 1 quilômetro como que vai correr aquela corrida de 100 metros. Quem vai correr 100 metros, corre a alta velocidade. Mas quem vai correr 10 mil metros, ele vai no ritmo de 10 mil metros. Tem pastores que entram no ministério como que vai a uma corrida rápida. Ele não é. Ministério pode durar... Eu tenho 38 anos de pastor presidente, 39 anos de ministro. Então, o ministério é uma corrida longa. E você tem que ir no espaço de uma corrida longa. E isso é muito sério. 40% dos pastores, 40% dos cônjuges, das esposas, dos cônjuges, sofrem burnout. Horários frenéticos e expectativas pouco realistas. Burnout, eu falei no vídeo anterior. 45, 47% dos pastores sofrem de burnout, que é o esgotamento total, esgotamento profissional, esgotamento pastoral, esgotamento espiritual, esgotamento em tudo. É isso? 45% das esposas de pastores dizem que o maior perigo que ele e sua família
É o desgaste físico, emocional, mental e espiritual. Desgaste físico, mental e espiritual. Mas eu posso assegurar a você que é muito mais o mental que gera os outros. Porque quando você está com desgaste mental, você não organiza mais seu tempo, sua vida vai se bagunçando, você vai chegando atrasado nos compromissos e vai atrapalhando tudo. Outra pesquisa que diz que 45% dos pastores dizem que experimentaram depressão ou burnout ao ponto de precisarem tirar uma licença de ministério. Olha, 45%, a maioria dessas pesquisas, mas nos Estados Unidos, nos países, o Brasil tem poucas pesquisas sobre pastores ainda. Mas é por aí. Preste bem atenção. 52% dos pastores dizem que eles e seus cônjuges acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar e saúde da sua família. Quantas pessoas entendem isso? E eu já pude perceber essas coisas aqui. Quantas vezes a gente diz assim, mas o ministério pode ser patológico, para adoecer a gente e nossas famílias. O filho de pastor é criticado, é pressionado. A família do pastor muitas vezes destratada, maltratada, caluniada, difamada. E o pastor tudo isso vai colocando, veja bem, quantas coisas. 50% das esposas de pastores dizem que não têm amigos íntimos. 56% das esposas, que essas mulheres são mais comunitárias, de mais amizade, dizem que não têm amigas íntimas. Tem outra coisa importantíssima você pensar. 57% deixaram o pastorado se tivesse algum... 57% deixaram o ministério se tivesse outro emprego. Se abrisse uma porta que eu posso ganhar para manter minha família, diz alguém, deixaram o ministério. Veja que estado está um homem vocacionado que chega ao ponto de precisar deixar seu ministério por qualquer outro emprego. 70% não tem amigos próximos, isso é os homens, as mulheres 56%. Os homens pastores, 70% não têm amigos próximos. Veja isso, 70% relatam estresse severo, causando angústia, preocupação, perplexidade, raiva, depressão, medo e alteração e alienação e alteração de humor. 80% dos pastores afirmam que ter tempo insuficiente para a sua esposa, para o seu cônjuge. Preste atenção a isso. É coisa muito séria. 90% se sentem desqualificados ou mal preparados para o ministério e 90% trabalham mais de 50 horas por semana. 94% sentem-se sob pressão para ter uma família perfeita. Nos Estados Unidos, 1.500 pastores deixam o ministério todos os meses, devido a esgotamento, conflito ou falha moral. É difícil, você não precisa nem entender isso. Isso é uma estatística mais americana, mas todos nós somos pastores. Isso significa que você está num caminho terrível quando você deixa uma coisa e sobrepor a outra. Uma ansiedade, vem um estresse, vem a depressão, vem burnout, e uma coisa vai se sobrepondo à outra, até que chega um momento que você diz, acabou. Não tem mais razão de viver. Às vezes ele está sendo caluniado, difamado, ou às vezes está sendo pressionado por um pecado que cometeu e não consegue confessar, não tem para confessar. Isso tudo vai levando você ao limite e ao limite. Quando você chega no limite, my God, meu Deus, tudo se foi. E o que é o suicídio? É após o limite. Quando todo o meu limite se esgotou. E com a prevenção? A prevenção, meu amigo, para você chegar a esse ponto, é você voltar a viver. É você encontrar razão para o ministério. E a razão demanda tempo sozinho, tempo com a sua família. Você para um tempo e dizer, eu preciso refazer toda a minha vida. Então eu preciso refazer meus conceitos, refazer minhas ideias, refazer meus pensamentos, refazer minhas motivações, refazer meus ideais. Começa por aí. Fazer uma revisão geral dos seus ideais, qual o propósito que você está no ministério, qual a motivação que você está no ministério, qual o propósito que você está no ministério, ou que eu estou, o que nós estamos, qual a motivação, dinheiro, cargo, fama, reconhecimento? Se for isso, você já está morto. É preciso que nós renovemos nosso propósito de ser bênção, função de Deus na vida, oração, quebrantamento, perdão, arrependimento, confissão de pecados, cuidado da nossa saúde física, saúde mental, espiritual.
ir no médico, no psicólogo, se precisar, consertar nossa vida espiritual, nossa vida emocional, resolver nossas questões familiares que estão cada vez mais complexas entre os pastores, reconciliar com seus filhos, com sua esposa e recomeçar a sua forma de lidar com o seu tempo. Eu vou falar sobre a administração do tempo daqui para frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Como lidar com o tempo para ter tempo para estar com sua esposa, com seus filhos, com alguém que te ama, com alguém que te valoriza, com alguém que te respeita. Gente, é muito sério a questão da possibilidade de um pastor se suicidar. Mas isso é tanta cobrança, tanta injustiça, tanta deslealdade. A deslealdade contra o pastor é terrível. Mas tudo isso é possível se resolver. Diminua suas expectativas sobre as pessoas. Não espere que as pessoas vão te apoiar, te dar presente no dia de aniversário, vai reconhecer o teu valor ou vai reconhecer o que você fez por elas. Esqueça isso. Nós temos que ter foco. Nós fazemos é para Deus, nós fazemos para o Senhor, nós fazemos para a glória dEle. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deixa Deus resolver essas coisas. Vamos colocar Deus na nossa vida. Precisa de ajuda profissional, procure. Precisa de um tempo a sós, de tirar. Chega da igreja, vou tirar uma folga de 10 dias e vai cuidar de você. A igreja sobrevive sem você. A igreja vive sem você. Estou tratando de um pastor aqui em Ilhéus. Um pastor que entrou em pânico, entrou em estresse profundo, entrou em depressão, sendo burnout. Eu estou tratando de uma casa de operação de drogado, mas escolhi um lugar, um quarto para ele. Eu estou indo lá cuidar dele. Eu senti o que é um pastor no fundo do poço. Um pastor no fundo do poço, chegou a um limite, foi além do seu limite. E eu estou lidando com as lutas dele, com as batalhas espirituais que ele trava até com relação a Deus, com a desilusão ministerial, com o descompromisso total, com a falta de tudo. Tudo desorganizando a vida dele. A vida dele se desorganizou de uma forma terrível, de uma forma comprometedora. É isso, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós cuidemos de nós, não tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual, da vida emocional. Pare, tire folga, vá para casa, faça uma semana em casa, faça uma semana visitando, passeando com a sua mulher. Vai, a igreja vai continuar sem você. Quem morreu na cruz, quem morreu pela igreja foi Jesus. Você não precisa morrer pela igreja. E finalmente se suicidar. Suicídio é uma coisa gravíssima. Eu não vou falar sobre os caminhos do suicídio, que a causa do suicídio é depressão. Com depressão pode levar ao suicídio. Sendo burnout pode levar ao suicídio. A pessoa que tem um surto psicótico pode levar ao suicídio, que é a esquizofrenia, um surto psicótico pode levar ao suicídio. Então, de muitas coisas, uma perda muito grande pode levar ao suicídio. Então cuidado. Administre suas perdas, administre as suas necessidades, administre suas carências. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça, Deus vai nos dar graça para superar nossos desafios. Um perseguidor implacável. Um chamado que mudou sua vida e a história da igreja. O preço pago pela dedicação de um homem à pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho do Senhor Jesus e a multiplicação de igrejas em meio a perseguições e adversidades. No 4º trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, saiba mais sobre aquele que se tornou uma referência de coragem na pregação da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentada pelo pastor, escritor e consultor doutrinário e teológico Elienay Cabral. Comova-se com os detalhes de sua conversão, sua firme e consistente pregação no poder do Espírito, o incansável esforço na implantação de igrejas, sua preocupação com o discipulado e a dedicação aos vocacionados. Nos escritos do apóstolo Paulo, entenderemos com clareza o grande legado deixado para a igreja dos dias de hoje. Fé, amor e esperança.
Tudo isso e muito mais nas lições bíblicas de adultos, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, esteja atento! Jesus Cristo voltará! Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Comentada pelo pastor e escritor Reinaldo Odilo. Um estudo detalhado sobre a mensagem poderosa do arrebatamento da Igreja, a grande tribulação, o retorno triunfal de Cristo, novos céus e nova terra. Estes e outros temas nas lições bíblicas de jovens. Amplie seu conhecimento sobre o que acontecerá nos últimos dias. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas, à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.